Oi, gente linda, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autoestima, como é que a gente ajuda a desenvolver a autoestima dos nossos filhos. Eu me inspirei muito nesse vídeo, na live que eu fiz com o Thiago Tamburini, e acho que vale a pena deixar registrado aqui tudo que a gente conversou. Eu espero que você goste. E Thiago, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de pensar sobre esse assunto. Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Oi, gente, tudo bem? Vocês sabem que assim foi um prazer estar com o Thiago, mas foram tantas reflexões que eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso? A gente sempre tem uma preocupação muito grande em desenvolver a autoestima das crianças, ou seja, o quanto eu gosto de mim mesmo. Mas eu fiquei pensando o quanto, dentro da perspectiva e da premissa de perfeição, o quanto isso acaba sendo um desafio muito grande. Quando a gente tem a premissa de perfeição, muitas vezes a gente está dentro, obviamente, de uma perspectiva que traz muita expectativa e exigência. E eu vou entrando enquanto criança ou mesmo adulto, todos nós, perceba aí se você não sente assim. Eu vou vivendo qualquer tipo de situação já na expectativa, quando não na exigência, de que eu devia dar conta de performar de forma ideal. Como isso nem sempre é possível, aliás, na maioria das vezes não é muito comum que a gente vá tendo a nossa autoestima ficando baixa ou ficando mais fragilizada, porque eu tô colocando o meu valor, ou o quanto eu valho, ou o quanto eu gosto de mim, exatamente na performance perfeita que nunca chega. Eu propus lá na nossa conversa com o Thiago, quando a gente traz a perspectiva de imperfeição e a premissa de imperfeição, eu entendo, eu já me olho com mais compaixão. Eu me olho sabendo que esse mundo ideal, que muitas vezes a minha mente me convida, ele não é real. E o quanto na minha realidade de condição imperfeita, eu posso sempre entregar o meu melhor possível. O que acaba acontecendo nesse processo é que a gente acaba tirando o nosso valor do resultado, do resultado ideal, do resultado perfeito, e acabo trazendo o meu valor exatamente para o melhor possível na minha entrega. O resultado, obviamente, consequência dessa entrega, mas ainda assim no meu melhor possível, perceba que isso não garante que o resultado seja a perfeição. O resultado está compatível exatamente com essa entrega, mas todas as condições de atmosfera e pressão que a gente vive à nossa volta, eu posso entregar o meu melhor possível e ainda assim essa câmera não gravar, por exemplo, e eu falei tudo do meu melhor possível e algo pode acontecer de errado. Quando a gente sai da expectativa e exigência e a gente vai para exatamente a perseverança e a esperança, eu percebo que eu trago o meu valor para esse lugar de já amor, principalmente na relação vertical com Deus e principalmente nessa relação vertical que nós podemos ter com os nossos filhos enquanto pais, de que esse amor já está lá na imperfeição que somos. Por isso que eu trago muito para vocês aqui, também lá no curso online a gente aprofunda muito essa postura do quanto eu me perceber imperfeito é algo muito importante para esse processo de desenvolvimento de autoestima. Quando como pai e como mãe, me mostro imperfeito através de pedidos de perdão, através do nossa, hoje foi um dia tão difícil, eu não consegui, eu entreguei o melhor que eu podia, hoje eu não consegui entregar o meu melhor. Quando a gente traz essa vida real para os nossos filhos, muitos pensam, nossa, mas aí você não vai estar dando um bom exemplo. Mas olha que bom exemplo maravilhoso você poder ser de verdade para o seu filho. Olha que exemplo incrível você poder mostrar para o seu filho que você também é falho. Eu me emociono porque o que eu tenho constatado, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas lá do curso online e de muitos de vocês aqui e aqui no consultório também, é o quanto nesse compartilhamento da falha, do perdão, a proximidade acontece. Essa criança não está mais convidada a só te mostrar a performance perfeita, porque ela não recebe somente isso de você. E nesse espaço de acolhimento e compaixão, a gente está sim sempre convidado à responsabilidade desse amor que recebemos, mas a responsabilidade de fazer o melhor possível sempre.
Então, quando isso começa a acontecer, percebam que o gostar de mim, ou o quanto eu me percebo de um lugar de muito respeito e integridade nessa minha entrega, começa a ser possível. Perceba o quanto, na premissa de imperfeição, a gente está sempre convidando a criança ao melhor possível, o que traz para a criança um convite à responsabilidade, assim como para nós também. E nesse sentido, eu vou colocando a criança no processo de aprendizado. Aí, aquela tentativa que muitas vezes a gente tenta, às vezes através até do elogio, você consegue, tenha confiança, aquelas coisas que a gente tenta convencer a criança de que ela pode se gostar e de que ela é capaz, começam a se concretizar na experiência vivida. Quando eu entendo que eu entrego o meu melhor e eu me sinto bem com isso, eu tô sim experimentando algo que trabalha na minha autoestima de forma positiva, porque eu percebo o quanto é valioso eu entregar a melhor qualidade possível do que eu tenho para fazer. Na hora em que a gente tenta convencer as crianças ou a gente tenta tirá-las do processo do aprendizado, inclusive do amor próprio, e a gente começa a achar que eu consigo botar lá dentro o amor próprio, muitas vezes a gente tira a criança dessas experiências, ou ela se tira dessas experiências, e o resultado disso muitas vezes é mais irresponsabilidade. E aí eu tenho que me gostar porque eu tenho no fim que ser essa pessoa que eu estou exigida, ou eu faço de conta que sou e aí eu tenho esse vazio dentro de mim. Eu tenho essa sensação de que, isso não tá verdadeiro, sabe? O real não é bem assim. E aí eu vou tendo que maquiar, esconder, criar persona, autoimagem, me defender, mecanismos de defesa. A gente começa numa grande confusão de proteção, exatamente para eu não olhar a verdade da imperfeição que eu sou. Quando a gente começa a pensar e a perceber todo esse processo, a gente começa a entender por que o elogio ao resultado ou a quem você já é, ele é muito prejudicial. Quando eu digo você é tão inteligente, você é tão maravilhoso, eu estou dizendo que você já é uma situação, mesmo não tendo passado pelo processo de aprender a perceber isso em você. Obviamente, a gente foi feito inteligentes, capazes, com uma direção à vida, uma direção à pesquisa, uma direção à descoberta. Por isso que há tantos avanços no processo científico, no processo do conhecimento humano, no avanço da ciência. É fantástico ver como que o nosso ser foi produzido. Mas é importante que a gente entenda que esse é um processo de contato e encontro com a vida. Muitas vezes o que acaba acontecendo, e eu já coloquei aqui para vocês em outros vídeos sobre elogio, o quanto a criança hiperelogiada, ela começa a ter um efeito rebote de eu não querer viver situações que vão fazer com que eu perca a imagem que eu tenho de mim. Mas percebam que na imagem que eu tenho de mim, quando lá na minha intimidade eu percebo que isso não é real, o quanto a autoestima está abalada e afetada. Agora, na hora que eu tenho a imagem de mim real, na imperfeição que eu sou, e eu cuido do meu esforço, e quando a gente elogia o esforço, a gente está botando foco exatamente nesse processo, eu percebo que eu tenho minha autoestima pousada na minha capacidade de aprender, na minha capacidade de se movimentar, da minha capacidade até de errar e aprender com erro. Eu estou resiliente, eu estou flexível. E nesse processo, a autoestima está sendo colocada num lugar exatamente de movimento tanto para o acerto, quanto para o erro, quanto para o aprendizado, quanto para o perdão, porque eu não preciso estar no mundo ideal. Eu estou exatamente vivendo e aprendendo todos os dias da minha vida. E isso, gente, acontece conosco como pais, como profissionais, como adultos, como esposas, como maridos, como filhos. E a hora que a gente começa a viver essa perspectiva e essa premissa dentro de casa, a gente começa a pousar, sim, o nosso relacionamento no espaço de consideração, de perdão, de amor, de entrega, mas também de muita responsabilidade. Eu espero que tenha feito sentido para você. Esse é um baita de um compilado de uma conversa que foi fantástica com o Thiago. Eu agradeço muito a oportunidade, eu fico muito, muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de trocar. E eu te convido para vir para o curso online se você quiser aprofundar essa premissa, essa postura e essa percepção, primeiro em nós mesmos, para que a gente possa
sustentar e dar todo o suporte necessário para um processo vivo que acontece, queiramos ou não, de aprendizado todos os dias, com os nossos acertos e com as nossas falhas. E que bom que a gente pode viver tudo isso de um lugar de muito amor, nesse relacionamento vertical com Deus, que nos sustenta, num amor que já é, mesmo na nossa imperfeição. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por todo esse amor, que o dia que eu descobri isso no meu coração, realmente a paz chegou, e agradeço demais a tua presença aqui. A gente se vê, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!